Não tem plano B para o Cruzeiro, não. Plano A é o Gerson. Vamos começar a falar desse assunto também, Hugão. Mas está difícil. O Gerson tem várias propostas, duas propostas, pelo menos, muito boas aí, mas o Cruzeiro ainda está no páreo. O foco é o Gerson. Vamos resolver o Gerson, não estamos pensando em outra coisa, a gente quer ele. Óbvio que não depende só do Cruzeiro, mas tem que ficar muito claro para o atleta que a gente quer ele aqui. Agora, depende, o Zenit não precisa do dinheiro, não precisa vender o jogador, ele tem que entender que é um bom negócio para o Zenit. E a gente está fazendo todo esse esforço, não só da ousadia da proposta, mas do convencimento que é um bom negócio, e que eu acredito de verdade que é um bom negócio para o clube. E olha só, saiu uma informação agora que o Cruzeiro fez uma nova proposta ao Zenit, né, pelo Gerson. O valor é até o mesmo da última, mas melhorou a forma de pagamento. É fixo em 25 milhões de euros, o equivalente a 158 milhões de reais, mais 2 milhões, que é o equivalente a 13 milhões de reais, em bônus por metas, totalizando 27 milhões, totalizando assim 171 milhões. Uma reunião acontecerá hoje entre Cruzeiro e Zenit e o staff do Gerson, que deve já resolver para fechar o negócio pelo seguinte, Bebel, porque o Gerson está no Brasil, o pai do Gerson, demonstrando interesse do filho jogar no Cruzeiro, veio até Belo Horizonte conversar com a diretoria do Cruzeiro. A apresentação do Gerson em São Petersburgo, que é onde o Zenit se apresentará, é na semana que vem. Então o Cruzeiro já quer resolver isso essa semana no máximo, para que o jogador não precise viajar para a Rússia para depois voltar para o Brasil. Então tenho certeza que no mais tardar, até o próximo final de semana, nós já teremos enfim, o final dessa história Gerson Cruzeiro. Hoje, o que o Spindel, que é o executivo de futebol do Cruzeiro, falou sobre esses dois jogadores? Elogios à estrutura do CT, aos responsáveis pela SAF e ao elenco celeste. Na primeira entrevista oficial na Toca da Raposa, o novo executivo destacou a evolução do Cruzeiro no último ano, dentro e fora de campo. Eu estou muito impressionado com o que eu encontrei aqui. Assim, óbvio que de fora já era possível ver os resultados dentro do campo. O Cruzeiro teve uma temporada muito boa, assim, elogiar mais uma vez aí todo o trabalho do clube e o que os atletas conseguiram atingir. Uma história vitoriosa à frente do futebol do Flamengo, Bruno Spindel chega ao Cruzeiro com o mesmo objetivo, buscar novos títulos. Pensando nisso, o dirigente já está agindo no mercado. Um dos nomes mais citados durante a coletiva foi o de Gerson, principal alvo do Cruzeiro neste momento. O novo executivo de futebol celeste garantiu que o clube segue negociando com o Zenit, apesar da dificuldade em busca de um acordo. É muito difícil, é um clube que não precisa do recurso financeiro, a gente entende, o que tem é uma estratégia de convencimento, que essa é uma boa proposta para o clube e que, olhando do ponto de vista do Zenit, a melhor coisa para o clube a fazer é essa transferência para o Cruzeiro. Então a gente vai fazer todo o esforço. Além de reforços, Bruno Spindel deixou claro, tão importante quanto trazer novos jogadores é manter o elenco. No pedido do técnico Tite, Caio Jorge, alvo de muitos times, por exemplo, não deve deixar a toca. Caio Jorge é um menino sensacional, um grande jogador, artilheiro do Campeonato Brasileiro. E que o Cruzeiro precisa muito, a gente deixou muito claro isso para o Caio, que o Cruzeiro precisa muito dele, precisa de todos os atletas, mas a conversa é com ele, né? Precisa muito dele para que o Cruzeiro conquiste seus objetivos. Mas olha só, vamos falar uma coisa aqui que é o seguinte, evidentemente que o Cruzeiro, e a grande reverberação que está dando na mídia, é o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, indo atrás do Gerson e investindo pesado com números que assustam até algumas pessoas pela capacidade financeira que o Cruzeiro tem hoje. O Cruzeiro melhorando, inclusive, essa condição dessa pedida, dessa proposta do Gerson junto ao Zenit da Rússia. Essa também investida que o Flamengo deu no Caio Jorge também deu uma mexida midiática aí no Brasil também.
todo mundo falando, achando um absurdo, né? A gente percebe, assim, nas entrelinhas, que as pessoas acham um absurdo realmente o Caio Jorge se recusar a ir para o Flamengo e o Cruzeiro conseguir segurar o Caio Jorge aqui. Mas, evidentemente, que não são apenas a permanência do Caio Jorge e também essa investida no Gerson que o Cruzeiro tem trabalhado. Em breve, e muito em breve, você pode ter certeza que, do nada, começa a reverberar e dar repercussão a outras contratações que o Cruzeiro deve fazer neste ano também, principalmente pelo tanto de competição que nós temos, Bebel. Exato. E para fechar, né, falando dessas questões de contratações, Celeste, já tem a nota oficial do Cruzeiro aí, nós vamos soltar sobre o goleiro que se machucou. Se puder colocar aqui também, por gentileza, Paulinho, para a gente ler os detalhes, porque eu não enxergo nessa distância que está ali, não. Mas, ó, o Cruzeiro informa que o goleiro Matheus Cunha sofreu um entorse no joelho direito em treinamento na tarde de segunda-feira. O atleta foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no menisco com indicação de intervenção cirúrgica. Tá. Gão. Gente, eu não sou médico, evidentemente, né, e tal, mas alguns amigos médicos, e todas as vezes que eu converso com eles e falo sobre menisco, por exemplo, eles me lembram muito do caso do Cafu em 2002, que às vésperas da Copa resolveu operar o menisco por causa de uma entorse no joelho e jogou a Copa de 2002, fez uma baita de uma Copa e bateu campeão. Então, ou seja, às vezes uma intervenção cirúrgica pode soar assim como, por exemplo, nossa, e tal, e etc., mas é o melhor procedimento a ser feito, principalmente pela rapidez da recuperação, né, Bebel? Confio muito na equipe do Dr. Sérgio Campolina e, com certeza, em breve, Matheus Cunha estará ajudando o Cruzeiro também, que vai ser necessário, sem dúvida nenhuma, fazer o rodízio, porque as competições esse ano, sendo um ano de Copa do Mundo... Primeiramente, quero agradecer, gente, a oportunidade de estar aqui. Para mim, é a realização de um sonho, né? Todo mundo cresce assistindo ao Alterosa Esporte. Para mim, aqui, é uma satisfação enorme estar nessa cadeira, que foi, né, gente, composta pelo Neuber Soares, nosso saudoso Neuber. Hoje é pelo meu amigo Gão. Então, assim, para mim, é uma satisfação tremenda. Matheus Pereira é uma peça-chave, gente, fundamental, é craque. Ele tem que permanecer no Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Agora, na sequência, vai ter o anúncio oficial do Cruzeiro. Achou acertada essa decisão também? Com certeza, gente. O Fagner, ele é uma peça fundamental para o Cruzeiro nessa temporada de 2026. Ele vai trabalhar agora com o Tite, né? Que ele já trabalhou no Corinthians, na seleção. Então, assim, eu acho que vai ser uma parceria de sucesso agora em 2026. A torcida está muito feliz com a permanência dele e é isso. O Cruzeiro é assim, é uma fábrica de talentos, né? Ontem o gol do Fernando foi no finalzinho já. Então, assim, eu estou muito confiante que esses meninos vão mandar bem nessa copinha. O Cruzeiro tem tudo para ser campeão. E você gostou desse rapaz ter sido integrado ao elenco profissional? Com certeza. Eu acho assim, igual como eu disse, o Cruzeiro é uma fábrica de talentos. Os meninos da base sempre compõem bem o elenco do Cruzeiro. Então, estou gostando bastante que ele foi, né, implementado aí no elenco. Ô, Bel, deixa eu só corrigir. É o que ela tá falando aqui, que Cruzeiro é fábrica de talentos. Com certeza. Tem nada disso. O América Não, é o gente. maior, é o que mais revela jogadores. Não, sem dúvida nenhuma, Então, Cruzeiro. É uma honra ter a Maia aqui. Treinando 9 vezes pro Aqui, Galudo, né? Então, O mas Cruzeiro... seja bem-vinda. Muito Maia. obrigada. Tamo junto. Gente, o Cruzeiro é o maior de Minas, tá? Isso, Sem dúvida nenhuma. Ele só não ganha Indiscutivelmente. muito em Minas. Vocês estão dispondo. O Leopoldo escalou você de propósito Foi. hoje. Ele gosta do ciclo aquele pegar embate, fogo. aquele embate feminino, Ele né? gosta. Mas eu não ligo muito de implicância, não, porque a gente já sabe que a gente é o maior mesmo, então deixa só uma implicância. Por isso que sai todo ano. Esse ano vai ser diferente, gente. Escreve aí, Esse ano não vai escreve. nem chegar na semana. Próxima etapa do concurso, mas o espaço é seu. Tá. Gente, olha, a expectativa minha como torcedora não podia ser outra, né? De um ano maravilhoso. O Cruzeiro está de volta na Libertadores, a gente ficou bastante tempo sem competir. Então vai ser um ano de grandes competições. Precisamos de um elenco forte, união, do torcedor principalmente. Não preciso falar porque o torcedor do Cruzeiro sempre apoia o Cruzeiro, né? Independente da competição, a gente está lá, a gente sempre faz a nossa parte. Então não posso ter uma expectativa melhor que não seja de títulos, né? Afinal de contas, o futebol é feito disso, o clube é feito disso, né? De títulos. Então, assim, estou muito feliz e muito esperançosa que esse ano de 2026 seja maravilhoso para o Cruzeiro. Quero agradecer e contar com a participação de todo mundo. Quem sabe eu volte aqui e faça um programa inteiro, né? Por um dia. Maravilha. Nos próximos dias, a Raposa oficializará a permanência de Fagner.
O lateral direito, que estava emprestado pelo Corinthians, rescindiu o contrato com o clube paulista e assinará em definitivo com o Cruzeiro. Aos 36 anos, ele firmará vínculo até o fim de 2026, com possibilidade de renovação automática mediante o cumprimento de metas esportivas. A permanência concretiza um desejo antigo do jogador, que chegou a ser colocado em dúvida em determinado momento da temporada. Fagner havia sido contratado no ano passado para dividir a posição, já que William era a única opção no elenco em 2024. A missão foi cumprida com eficiência. O lateral se revezou na titularidade durante boa parte do primeiro semestre, até sofrer uma fratura na fíbula em julho, que o afastou dos gramados por meses. O retorno aconteceu apenas na última rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o período de recuperação, o Cruzeiro se movimentou e acertou a contratação de Cauã Moraes, pagando a multa rescisória ao Atlético PR. Com isso, o elenco passou a contar com 3 laterais direitos, e internamente surgiu o debate sobre a permanência de Fagner. Em determinado momento, a saída chegou a ser vista como o caminho mais provável. No entanto, alguns fatores foram decisivos para a mudança de cenário. Mesmo longe dos jogos, Fagner manteve postura de liderança no dia a dia, algo muito valorizado dentro do clube. A conduta agradou a comissão técnica e especialmente a Leonardo Jardim, que se mostrou favorável à continuidade do atleta. Com a troca no comando técnico, Tite assumiu o Cruzeiro, mas não interferiu diretamente no planejamento da diretoria sobre o lateral. Ainda assim, deixou claro que contaria muito com Fagner caso ele permanecesse. Os dois têm histórico juntos no Corinthians e na seleção brasileira, incluindo a convocação para a Copa do Mundo. A experiência em grandes competições também pesou. Mesmo buscando nomes de projeção, como o próprio Cauã Moraes e o atacante Nézer Villarreal, o Cruzeiro entende que precisa mesclar juventude com jogadores acostumados a decisões e títulos. Em 2026, o clube voltará a disputar a Libertadores, e a diretoria quer dar passos mais firmes rumo a conquistas importantes, após campanhas próximas do título na Sul-Americana e na Copa do Brasil. No aspecto financeiro, o acordo também agradou. Em 2025, o salário de Fagner foi dividido com o Corinthians. Caso o empréstimo fosse renovado, o Cruzeiro teria que assumir o valor integral. Com a rescisão e o novo acerto entre jogador e clube paulista, a permanência definitiva praticamente não representa aumento na folha salarial da Raposa. Desde as primeiras conversas com Pedro Lourenço e outros dirigentes, Fagner demonstrou forte desejo de permanecer em Belo Horizonte. A adaptação ao clube, à cidade e ao ambiente pesou na decisão. O mesmo vale para a família e para o filho, Henrique, que atua nas categorias de base do Cruzeiro e a partir de março, quando completar 16 anos, poderá assinar seu primeiro contrato profissional.